Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a análise juntinhos de um poema chamado Igreja, do livro Alguma Poesia do Carlos Drummond de Andrade. Esse livro aqui está na lista de leitura obrigatória da FUVEST. Vestibulando, fique tranquilo que já tem muito conteúdo de graça aqui no canal e eu vou ao longo do ano colocar muita coisa para vocês. Serão aulas incríveis, é só acompanhar. Então faz o seguinte, já se inscreve, ativa o sininho e assim por diante, vocês já sabem. Vamos lá, vamos começar. Você que é vestibulando da FUVEST ou vestibulando da Unicamp, você também pode ter acesso a um material de estudo, são e-books com análises bem completas de todos os poemas desse livro aqui, todos os poemas de Marília de Dirceu, dos romances e assim por diante, tanto da FUVEST quanto da Unicamp. E como acessar esse material de estudo? Aqui na descrição do vídeo tem um link e nesse link você tem acesso a todos os materiais. Nesse material eu apresento análise, questões de vestibulares anteriores e também o gabarito comentado. Vai já lá conhecer esse material se você quer tudo completinho, ok? Além disso, vestibulando, eu estou produzindo neste momento curso também, tá? Então em breve eu vou começar a publicar cursos das obras, de algumas obras, ok? Então fique acompanhando aqui, porque dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, esse curso já deve ter sido lançado, ok? Então também fique de olho aqui na descrição dos vídeos. Além disso, vocês podem acompanhar gratuitamente o projeto CLV. Nós estamos lendo nesse momento um livro da FUVEST, que é esse aqui, A Ilustre Casa de Ramírez. Leitura integral, comentada, explicada, não é audiobook. Você pode acompanhar esse projeto aqui no YouTube, tudo de graça, ou também no Spotify. Então, os vídeos destinados ao projeto CLV, eles vão também para o Spotify. Nós estamos fazendo a leitura desse aqui no momento. Gente, vou lendo para vocês e vou explicando tudo. Não tem como terminar o livro e ficar com dúvida, tá bom? E redes sociais, eu tenho aqui o YouTube e o Spotify, que eu já comentei, além disso o Instagram e também o TikTok. Gente, agora vamos começar a análise desse poema Igreja, do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Bora lá! O poeminha está aqui. Aqui a gente tem o título do poema, o livro e o escritor, ok? E esse aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui, gente, já é o poema inteirinho, tá bom? Então esse poema, ele tá dividido em apenas duas estrofes. Então a primeira estrofe aqui e a segunda estrofe aqui. Então a gente percebe também como característica do modernismo, do Drummond e tudo mais, a não preocupação com a métrica do poema, ok? Então vou começar com uma leitura integral do poema, já que ele é curtinho, a gente consegue fazer isso, e depois a gente volta com a análise, ok? Então vamos lá. Tijolo, areia, andaime, água, tijolo. O canto dos homens trabalhando, trabalhando, mais perto do céu, cada vez mais perto, mais a torre. E nos domingos, a litania dos perdões, o murmúrio das invocações. O padre que fala do inferno, sem nunca ter ido lá. Pernas de seda ajoelham mostrando geolhos. Um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. Amanhã pintou-se de azul, no adro ficou o ateu, no alto fica Deus. Domingo, bem bom, bem bom. Os serafins no meio entoam Kyrie eleison. Pronto, é esse o poema. Apesar de um vocabulário simples que a gente tem aqui, ele traz algumas coisas que ficam ali escondidinhas. Então vamos conversar sobre elas. O poema começa primeiro com uma enumeração de materiais de construção, vocês perceberam? Ele mostra durante toda a primeira estrofe, na verdade, a construção da torre. Então ele começa com os materiais de construção, o tijolo,
areia, andaime, água e tijolo. E daí ele para aqui com um ponto final. Então, esse ponto final, ele demarca, né, a terminação ali dos materiais de construção enumerados até então. Bom, o que mais nós temos? Vamos observar o canto dos homens trabalhando. Quem são esses homens? São os trabalhadores que estão trabalhando na construção da torre. Já que nós temos materiais de construção aqui, a gente tem então homens trabalhando na construção da torre. Isto é, esta primeira estrofe está falando sobre a construção da torre de uma igreja. Lembrando, olha o título do poema, Igreja, tá bom? Observem também que não há vírgula para separar aqui o trabalhando de outro trabalhando. Isso também é uma característica da obra como um todo. O Drummond faz muito isso, não utiliza a vírgula exatamente para mostrar essa continuidade, tá bom? É como se as coisas estivessem todas juntas, né? Então, o canto dos homens trabalhando, e eles vão trabalhando na construção da torre, e por estarem trabalhando na construção da torre, eles vão ficando cada vez mais perto do céu, cada vez mais perto, e daí a gente tem aqui a demarcação da finalização da construção da torre. Então, o poema começa, é como se estivesse contando a historinha da torre, certo? Então, começa com os materiais de construção que chegam, depois os homens que trabalham construindo, e eles vão subindo a torre, e pum, pronto. Torre construída, a gente tem a finalização. Então, é muito interessante que essa enumeração de coisas vai mostrando essa história de construção. É interessante também observar que o próprio poema, o próprio desenho do poema, né, imita uma torre. A gente pode pensar aqui, né, como um chão, os homens aqui trabalhando, eles começam aqui, e a torre da igreja aqui. Não podemos imaginar isso? É uma possibilidade. Dá para imaginar também aqui, né? Porque aqui a gente tem uma torre e aqui a gente tem a demarcação como se fosse também uma igreja. Olhando de ladinho, assim, entenderam? É isso, né? Então, a gente consegue fazer estas interpretações também com relação à estrutura, né, do poema, com o desenho, com o visual que o poema acaba construindo pra gente. Entendido? Então, na primeira estrofe, a gente tem pura e simplesmente a construção dessa torre acontecendo até a finalização dela. Depois que se constrói a torre de uma igreja, depois que a igreja está concluída, o que começa a acontecer dentro da igreja? As pessoas, a comunidade, começam a usar a igreja, né? Então, a gente vai ter as missas acontecendo. Então, a partir da segunda estrofe, a gente vai acompanhar já uma outra parte, a gente vai acompanhar as missas acontecendo. Então, nos domingos, o que acontece domingo na missa? Missa, né? Então, ele começa a segunda estrofe falando isso. E nos domingos, a litania dos perdões, o murmúrio das invocações. Essa litania que significa a ladainha, né? A ladainha dos perdões durante a missa, o murmúrio das invocações, dos pedidos. Então, o que acontece dentro de uma igreja durante a missa? A gente tem pedido de perdão e a gente tem pedidos, inúmeros pedidos, né? De diversas coisas, tá bom? Então, são as ladainhas dos perdões e o murmúrio das invocações, dos pedidos dos fiéis, das pessoas que estão lá dentro. Tá bom? Então, o primeiro verso da segunda estrofe é isso. Depois aqui, a gente tem uma grande ironia, porque ele fala assim, o padre, né, que fala do inferno, porque o inferno ele está conectado dentro da igreja, dentro da religião católica, com o pecado, né? Então, o padre que fala do inferno, que faz referência ao pecado, na verdade, ele nunca foi lá, ele nunca esteve no inferno para falar que o inferno realmente existe. Então, olha só como é irônico, e o Drummond faz uso dessa ironia, tá? Depois, gente, que ele fala disso, ele vai falar das pessoas e especificamente das mulheres, porque quando ele fala pernas de seda, então ele tá falando de pernas de mulher, né? Então essas mulheres, elas ajoelham para pedir perdão, né, na missa, mostrando os geolhos, mostrando os joelhos.
ok? Então, são essas mulheres. O Drummond, aqui nesse livro como um todo, quem conhece outros poemas do livro, vai conseguir identificar que a gente tem aqui muitos poemas que vão falar de pernas, de mulheres, tá bom? Acho que o Drummond amava as pernas das mulheres. Então, ele vai citar aqui que durante a missa, quando as mulheres resolvem ajoelhar para fazer os seus pedidos, ou para pedir um perdão, ou para fazer uma simples reza, elas mostram os seus joelhos. Depois, gente, o sino é uma característica da igreja, né? A gente tem um sino que canta a saudade, olha a ironia de novo, que canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. Então, muitas vezes, as pessoas que vão lá orar para pedir perdão por alguma coisa, elas saem da igreja e daqui a pouco já esquecem daquilo que foi pedido, daquilo que, né, do pedido de perdão e do pecado cometido, e já estão pecando de novo depois que saem da igreja, né? Então, tem essa relação de uma coisa que você vai lá, você pede perdão, daí você esquece e você peca de novo, tá? Então, é um ciclo, né, que acontece, e o sino, que é uma característica da igreja, está cantando isso, está entoando isso. Bom, essa manhã de domingo, né, amanhã pintou-se de azul, aquele céu bem azul, bem claro e tudo mais, né? No adro, ficou o ateu. O que significa o adro, gente? O adro é o pátio da igreja, o lado de fora da igreja. Então, do lado de fora está o ateu, aquele que não tem fé. E no alto, o alto fazendo referência ao altar da igreja, fica Deus, certo? Então, a gente tem esta questão da hierarquia. Então, do lado de fora, o ateu, né? Dentro da igreja, a gente vai ter os fiéis e no altar, tudo separadinho, certo? A hierarquia, né? E lá no altar, Deus. Domingo, estamos dentro de uma missa, ele está descrevendo uma missa de domingo. Depois, bem bom, bem bom. Olha, eu vou falar de novo, observem o som, bem bom, bem bom. Aqui, isso aqui está imitando o som de um sino, certo? Então, ele vai imitando assim, ó, bem bom, o sino está tocando e ele utiliza as palavras para imitar o som do sino. Só que tem algo a mais, porque Drummondzinho era mineirinho, não é mesmo? E essa palavra aqui, o bom, é bom demais da conta, é algo muito mineiro. Então ele também faz uma referência a Minas, e Minas também Minas Gerais, né? Lá tem muitas e muitas igrejas tradicionais, do barroco e tudo mais, tá? Então ele vai fazendo toda essa construção. E ele finaliza, depois do sino da igreja que canta, ele finaliza aqui com uma outra coisa muito irônica, que ele vai, nesse último verso, ele vai falar assim, ó, os serafins fazem referência aos anjos, tá? São os anjos. Então, os serafins, no meio, entoam Kyrie eleison, né? Esse Kyrie eleison, gente, é muito curioso, porque tá escrito errado. Tá? Então, é uma música entoada e cantada na igreja. E por que é que ele escreve errado, gente? Se o som é o mesmo, escrevendo errado ou escrevendo certo, o som vai ser o mesmo, né? Então, se a grafia tivesse correta, eu também ia ler, né? Os serafins, no meio, entoam em Kyrie eleison, ou Kyrie eleison, né? Mas, enfim, a pronúncia seria a mesma, mas ele coloca de propósito essa grafia errada para mostrar que, na verdade, esses fiéis que estão dentro da igreja muitas vezes estão cantando Kyrie eleison e nem sabem o significado dessa palavra, que não está em português, claro, né? Então, essa expressão Kyrie eleison, o significado dela, Senhor, tende piedade. Mas as pessoas cantam, entoam esse canto dentro da igreja e muitas vezes não sabem o significado disso, né? Então é como se fosse um aportuguesamento aqui, entre aspas, tá? Vem comigo aqui, né? Entre aspas, um aportuguesamento, tá? Dessa expressão que é tão antiga, né? Então ele muda a grafia, ele erra a grafia de propósito para mostrar que as pessoas, na verdade, para elas, que nem sabem o significado, vai fazer diferença se tiver com a escrita de um jeito, né? Com a grafia de um jeito ou de outro. Enfim, então a gente tem aqui nesta construção
desse poema, que é muito curioso, muita ironia, para fazer algumas críticas aqui, né, sociais. O Drummondzinho sempre faz certas críticas, mostrando nessa primeira estrofe a construção da igreja e depois a igreja sendo utilizada pelos seus fiéis e o que acontece com tudo isso. Deixa eu voltar aqui. É isso, meus amores, fiquem despreocupados, porque muita aula que ainda vai aparecer e eu quero saber se você gostou dessa análise. Se gostou, deixa aqui a sua curtida para mim e você pode também deixar nos comentários pedidos, certo? Eu aceito pedidos. Pedidos assim, olha, eu quero que você analise tal poema de tal livro, eu quero que você faça uma aula específica sobre tal obra. Pede aí, tá bom? Que eu vou tentar, eu sempre tento atender aos pedidos de vocês. Gente, beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.